Passa a palavra a Sérgio Lai, então, que intitulou a sua intervenção o Infamiliar Generalizado, Particularidades do Feminino. Sérgio, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria, então, de começar a minha intervenção tratando, de início, desse título, né? A generalização do infamiliar e as particularidades do feminino, né? Esse título me apareceu de repente, né? Quando Sérgio de Castro, após me convidar para intervir nesse evento online da IBP, nesses tempos, né, de pandemia do coronavírus, me pediu, né, depois de ter feito esse convite, para que eu lhe enviasse um título do que eu iria lhe falar, né, falar aqui para vocês. Há um pouco menos, então, de uma semana, eu venho tentando responder ao que eu intitulei assim, e agora, né, diante de vocês, eu enfrento duplamente isso que seria a minha prova de fogo, né, porque se trata tanto de fazer, em pleno isolamento social, uma apresentação virtual e, ao mesmo tempo, de verificar, né, se as minhas tentativas quanto a esse título, né, de fato, elas se sustentam, né, perante cada um de vocês como uma resposta, né? Então, eu dividi a minha apresentação em 3 partes. A primeira eu chamo de A Palavra Vermelha. A mais nova tradução, né, de Das Unheimlich, realizado por Hernani Chaves e Pedro Eleodoro Tavares, na edição das Obras Incompletas de Freud, que Gilson Iannini vem sustentando junto à editora Autêntica, inova, né, ao nos propor traduzir como infamiliar o termo alemão que dá título a esse texto de Freud. Sabemos que a escolha realizada, né, embora possível em português, não se refere a uma palavra propriamente dicionarizada, por exemplo, no Roais, que, mesmo antes, né, dele dar o nome, né, a um dos nossos grandes dicionários da língua portuguesa, né, o Wise foi o primeiro tradutor brasileiro do Ulisses, né, de James Joyce. Porém, não é essa ausência, né, de uma palavra no dicionário que me incomodava, a princípio, nessa escolha de tradução. Inclusive porque eu sei, como psicanalista e como afetado pelo que vem do campo das letras, que os dicionários jamais abarcarão tudo, né, o que os falantes são capazes de dizer e de inventar. Além disso, né, a nossa não menos Unheimlich, Clarice Lispector, já havia utilizado o termo infamiliar em laços de família e, ao que parece, também no próprio e mais conhecido A Paixão segundo GH. Meu incômodo, então, era que a palavra infamiliar me soa como estranha, né? E, nesse contexto, eu tendi a preferir, mesmo sem qualquer competência quanto à língua alemã, a tradução de Unheimlich por estranhamente familiar. Porém, a leitura da nova tradução do texto freudiano me convenceu particularmente pelo que essa apresentação tematiza sobre o intraduzível, né, que foi comentado há pouco pelo próprio Gilson, né,
e pelo que Gilson e Pedro Tavares tematizam nessa apresentação da tradução, quanto, né, a possibilidade de transpor, né, o muro entre as línguas, né, e que a passagem de uma língua para outra exige um certo forçamento, né, o que nos deixa na tradução o que eles chamam de uma marca visível da impossibilidade da tradução perfeita. Mais do que demarcar a impossibilidade de uma tradução perfeita, a tradução de um Heimlich por infamiliar me convenceu porque me fez evocar o nosso saudoso poeta Haroldo de Campos no seu célebre texto A Palavra Vermelha de Hölderlin. Nesse texto, publicado no livro A Arte no Horizonte do Provável, Haroldo de Campos abordava o quanto que a tradução que Hölderlin havia feito de Sófocles perturbava intelectuais tradutores como Johann Heinrich Voss e filósofos como Schiller e Schelling. Importante lembrar que essa tradução, né, que Hölderlin fez de Sófocles pode ser considerada a última obra de Hölderlin, que então estava já, quando a fez, completamente tomado pela loucura. E é justamente nesta última obra, segundo Walter Benjamin, que o sentido rola, né, que eu cito Benjamin, de abismo em abismo, até perder-se nas insondáveis profundezas da linguagem. Um dos exemplos que justificam a perturbação, né, sentida por esses intelectuais, por esses filósofos e tradutores, era uma passagem de Antígona, na qual o coro interrogava essa heroína, dizendo: que se passa? Tua fala se turva de vermelho. Onde Hölderlin traduziu como vermelho, a tradição teria preferido sangue. Porém, a escolha, né, de vermelho, né, ao invés de sangue, né, é pautada por um método que Haroldo de Campos chama de literalidade à forma do original, né? E essa literalidade à forma do original seria mais importante do que uma preocupação com o conteúdo. Por esse sentido, diz Haroldo de Campos, por esse método, o sentido, conteúdo denotativo do original se rarefaz, se hermetiza, mas a compulsão poética da linguagem aumenta consideravelmente. Fim de citação. Minha conclusão com Rudolf Panwitz, citado também por Walter Benjamin e retomado por Haroldo de Campos no mesmo texto, é a seguinte: assim como a palavra vermelha de Hölderlin na Antígona de Sófocles, o termo infamiliar escolhido por Romero de Freitas e acolhido por Hernani Alves, Gilson Iannini e Pedro Tavares na recente tradução de Das Unheimlich, realiza na língua portuguesa, falada no Brasil, o ato por excelência da tradução. Em vez de se fixar pura e simplesmente na língua para a qual a tradução é feita, trata-se de submeter essa língua ao, e aqui faço uma citação, ao impulso violento que vem da língua estrangeira. Fim de citação. Assim, poderíamos dizer que infamiliar é tão um Heimlich para nós quanto o próprio Heimlich, e por isso se trata mesmo de um achado tradutório. Segunda parte do meu texto, eu intitulei Generalização do Infamiliar. Com essa expressão, generalização do infamiliar, eu não quis apenas designar o fato de que, sobretudo desde a modernidade, e ainda mais no mundo contemporâneo, o infamiliar, o que não segue um padrão,
o que excede a representação se torna cada vez mais comum, ou seja, familiar. Assim, por exemplo, a infamiliaridade da boneca Olímpia para Natanael, ou mesmo aquela do terrível Homem de Areia, que Freud, inclusive, sobrepõe a de Olímpia, não seria mais infamiliar para nós. E a nossa sensibilidade estética tende a achar até risível como isso, né, Olímpia e o Homem de Areia, poderiam ser considerados infamiliar. Certamente, ao associar o infamiliar ao que se generaliza, eu me valia do que acontece também conosco hoje, especialmente a partir da quarentena. Porém, tampouco nesse contexto, a infamiliaridade seria do quanto, estando em casa, no nosso ambiente familiar, estamos às voltas o tempo todo com o infamiliar, que, forçando um pouco a barra da biologia, podemos fazer tomar a forma mesma de um vírus. A meu ver, o que é infamiliar, né, nesses tempos de pandemia é que ela estava todo o tempo aí. Mesmo que esse aí fosse esse mundo que até cerca de um mês atrás a gente achava que era tão longínquo e outro, né, diferente, quanto Foucault, em As Palavras e as Coisas, apoiado em Jorge Luiz Borges, nos falava sobre a China. Não é sem razão que a China e outros países asiáticos, já tomados pelo H1N1, pela SARS e pela Covid, muito mais do que nós, têm já algum know-how para lidar com o coronavírus. Eles são fabricantes de máscaras, de respiradores, etc., enquanto que nós, até cerca de um mês atrás, não considerávamos exatamente que nos encontraríamos como os chineses, e sei muito do que eles já têm para enfrentar esse tipo de epidemia. Mas, tampouco, né, apesar desse know-how que os chineses têm, né, já há algum tempo, né, isso não impediu, né, e aí a infamiliaridade também toca a própria China, né, de que, de início, né, o governo chinês tentou também censurar o poder letal da propagação do coronavírus. Diferente, então, do que citou uma das boas jornalistas que temos hoje no Brasil, não é que o vírus somos nós, nem que nós todos agora somos chineses. Parece muito mais preciso, inclusive com relação à infamiliaridade na qual nos encontramos, conjugarmos gramaticalmente de forma errada, mas poeticamente, como faz o verso de Rimbaud evocado por Lacan. Eu é o vírus, eu é chinês. Assim, é esse tipo de infamiliaridade, a meu ver, que se generaliza hoje. Porém, quando propus, no título dessa intervenção, um infamiliar generalizado, eu tinha também como referência o que Miller localiza como a foraclusão generalizada desde o seu curso de 1986-1987, publicado pela Paidós como Los Signos del Goce. No início da lição, em que ele aborda especificamente essa expressão, foraclusão generalizada, Miller evoca que o gozo tem duas facetas. Aqui eu cito, página 372 desse livro. O que não tem significante, e que, abro um parêntese, tem a ver com o objeto pequeno a, como ele formula nessa ocasião, e, volto à citação, aquilo do gozo que tem um significante, e que Miller articula também nessa ocasião com o falo. O falo, assim, se prestaria ao estabelecimento de uma relação com o grande outro, de uma certa mediação entre os sexos, entre, por exemplo, um homem e uma mulher. Porém,
Quando Lacan passa a fazer do falo uma função, né, isso que ele chama, a partir do seminário 18, né, de um φ de x, o próprio falo, segundo Miller, e aqui, de novo, página 373, não indica relação com o grande outro, mas, sob a forma da castração, uma relação com o gozo. Fecha citação. E, nesse contexto, a função φ de x, abre parêntese, não é absolutamente mediática, não transfere o que se diz do homem para a mulher, mas o contrário. Fecha citação, página 373. Em outros termos, equivalendo dessa indicação de Miller sobre o contrário, eu lhes diria que φ de x, né, a castração, vai designar o que é intransferível na relação entre dois sexos diferentes. Marca dessa dimensão intransferível é que, por exemplo, o lado da mulher, segundo Miller, na página 373, está mais perto do real que o lado do homem, porque não todo gozo possui o significante fálico, ou nos termos das fórmulas lacanianas da sexuação, não para todo x, φ de x, né? Não para todo x, a castração. Há, portanto, novamente uma citação da página 373, de Los Signos del Goce, há, portanto, um gozo suplementar que a feminilidade subtrai do significante fálico. Do lado das mulheres, essa subtração do gozo quanto ao significante fálico, ou seja, o não todo fálico que lhes concerniria particularmente, faz com que Miller, a partir do que ele encontra em O Aturdito, escrito por Lacan, localize, né, o que ele chama, também na página 373, de a solidão como parceira da mulher, na medida em que a mulher está às voltas com, abre aspas, um gozo no qual nenhum homem pode segui-la. Fecha aspas. Em outras palavras, nova citação, a sexualidade feminina sublinha que o gozo pode ser do um, né? Ou seja, acrescentaria, pode ser isolado, pode ser sem comunicação, em quarentena quanto ao falo. E, volta à citação, não resulta adequado para o registro do grande outro. É um excedente com relação a esse registro. Porém, essa dimensão intransferível não se apresentaria apenas a partir das mulheres, embora elas, por se subtraírem ao registro do falo, tendem a lhe dar mais corpo, em geral, que os homens. Como o que é transferível em termos de gozo não implica apenas o que concerne às mulheres, Miller, então, poderá, a meu ver, propor-nos uma generalização da foraclusão, ou uma espécie de disseminação, de contaminação, de propagação desse real do gozo, que não é todo assimilado, domesticado, familiarizado pela função φ de x, ou seja, pela castração. Assim, no gozo, sustenta Miller na página 374, cada um, e por esse cada um lhes propõe que não se trata apenas das mulheres, é realmente cada um, né? É forçosamente companheiro de sua solidão. Fim de citação. Em outros termos, cada um vai ter que se haver com uma parte do gozo que não se relaciona ao outro, que não se comunica, que é sem nome e indizível, segundo os termos que Miller usa na página 381, que não se tem, mas que se é, né? Um gozo que não se tem, mas que se é, com a qual cada um se identifica e com o qual, ao mesmo tempo, cada um se isola, fica só, mas não sem a sua solidão, sem esse gozo que concerne ao seu ser e, ao mesmo tempo, o isola do grande outro,
do mundo. Assim, eu diria que cada um, quanto a esse gozo que Lacan, no Seminário 10, chega mesmo a nomear como autista, se isola do grande outro e se agarra ao um, né? O um escrito com letra U maiúsculo, a esse um que não é uma unidade imaginária, que não é o eu, né? Porque tem relação com o corpo, né? Com o corpo que não faz exatamente uma unidade. Seria esse indizível, esse sem nome, esse um intransferível do gozo de cada um, o infamiliar? Minha tendência é de lhes responder que não. E acho que poderemos fazer dessa minha resposta uma hipótese para ser ainda melhor trabalhada. Não considero que a solidão que acompanha cada um com o seu gozo, separado do outro, coincida com o infamiliar, porque eu tenderia a situar o infamiliar como correlato da fantasia. E na fantasia, segundo Lacan, do Seminário 10, esse objeto A que o neurótico se faz crer é um pequeno A postiço, é uma isca com a qual os neuróticos procuram tentar o grande outro e, assim, se defender dessa solidão da qual o gozo não todo, assimilado por φ de x, não deixa de lhes fazer companhia. Por isso, no meu título, procurei contrapor o infamiliar generalizado às particularidades do feminino, ao que resiste, inclusive, as generalizações que se tornam cada vez mais frequentes, mais do infamiliar, né? E que se tornam mais frequentes, mais familiares no nosso mundo. Terceira e última parte, as particularidades do feminino no conto de Hoffmann. Se tomarmos o feminino apenas pelo que aparece em termos de distinção anatômica, o que sabemos já é muito pouco para a psicanálise, teremos no conto de Hoffmann o feminino corporificado pela mãe de Natanael, pela empregada da casa, pela namorada e depois noiva Clara, assim como pela boneca Olímpia. Quanto à mãe e à empregada da casa, é interessante que são elas que apresentam para Natanael, ao tom de uma ameaça, a figura do homem de areia, e de quem o próprio Natanael reclama, na página 223 da edição da Autêntica, ainda com o homem de areia, é aquele que sempre nos separa de papai. Há, portanto, um gozo estranho à dimensão paterna e que o homem de areia encarna para o menino Natanael, a partir do que lhes contava, do que lhe contava a mãe e, mais ainda, a empregada. Pode ser considerado incongruente lembrar-nos essa função efetivamente infamiliar do homem de areia frente ao gozo excedente ao falo que ele corporifica e a separação que eu lhes propunha há pouco entre o infamiliar, que eu tendo a relacionar com a fantasia, e o feminino. Porém, o homem de areia, considerando a loucura de Natanael, não deixa de ser uma fantasia, ainda que, como acontece muitas vezes nas psicoses, seja o que eu prefiro chamar de uma fantasia ratée, né? De uma fantasia que não funciona efetivamente como uma fantasia, embora procure ser emulada como se fosse uma fantasia. Assim, mãe e empregada apontam para uma particularidade do feminino, através da figura do homem de areia. Mas a fazem resvalar e se diluir ainda em uma fantasia, como uma defesa contra a própria particularidade do feminino, que provavelmente toca a cada uma, mas sobre a qual nós não temos qualquer palavra no conto de Hoffmann. A boneca Olímpia, por sua vez, enquadra o feminino na fantasia masculina.
por ser a construção de uma mulher que não fala, ou mesmo por ser, né, segundo o próprio Freud, nota na página 65, na nota I dessa página, né, a boneca Olímpia seria, né, segundo Freud, o próprio Natanael em relação a seu pai na sua primeira infância, né? Ou seja, a materialização da posição feminina em relação a seu pai, né? São os termos mesmo de Freud. Trata-se, né, da versão freudiana clássica, né, do que o próprio Freud chamou de masoquismo feminino, que de fato é mais uma fantasia masculina do feminino que propriamente o feminino e as suas particularidades, como eu proponho. Porém, quando essa fantasia não se sustenta e se impõe como efetivamente raté para o enlouquecido Natanael, diante da Olímpia espatifada, né, pela briga de Spallanzani, Coppelius, Coppola, Natanael se vê diante, né, do que está descrito nas páginas 258 e 259, como um par de olhos ensanguentados no chão e que o olham fixamente. E assim a loucura o apanhou com suas garras ardentes e entrou no seu íntimo, destroçando juízo e pensamento. A gente vê como que, embora, né, há momentos do conto que Natanael cede alguma coisa aí dessa dimensão enigmática, né? Mas não exatamente infamiliar que o persegue, né? E ele não consegue se livrar, né, dessa dimensão enigmática. Por fim, temos Clara, né, que ao insistir no tratamento do Homem de Areia como uma fantasia de Natanael, é injuriada por ele, né, como um maldito autômato sem fim, na página 245. Ela não deixa, né, como seu próprio nome anuncia, de ser quem porta uma clareza que, diante da certeza enlouquecida de Natanael, se apresentará sempre, paradoxalmente, como obscuro. Esse dizer que não tem lugar e que Clara sempre apresenta, ainda que em um tom, digamos, iluminista, não seria uma particularidade feminina nesse conto de Hoffmann, se considerarmos que, particularmente no século XIX, né, quando esse conto foi escrito, as falas das mulheres não era dada qualquer razão de ser? Não é por isso que Hoffmann, com seu pendor para o infamiliar, que não deixa de ser uma forma de defesa contra as particularidades, né, do feminino, né? Não é por isso que, então, Hoffmann acaba envolvendo Clara, no último parágrafo do conto, em outra versão, muito mais masculina do feminino, ao tomá-la como esposa e mãe? Com essa questão, então, termino minha intervenção e agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigado. Bom,